muito bom dia! Estamos chegando com o Estúdio Câmara aqui na TV Câmara Campinas, literalmente sextamos! Dia 12 de junho, dia dos namorados, né? Frio, final de semana, então um ótimo dia para você. Olha, em uma época em que nunca estivemos tão conectados, muitas pessoas relatam cada vez mais dificuldade para iniciar relacionamentos. A gente fala hoje do Dia dos Namorados e temos uma pesquisa divulgada neste ano pelo aplicativo de encontros casuais, ISOS. Ele aponta que 53,8% dos brasileiros já desistiram de paquerar alguém simplesmente porque não sabiam o que dizer. Esse dado revela uma insegurança crescente justamente na etapa mais básica da conexão humana, que é a comunicação, que é a conversa. Ao mesmo tempo, cresce o uso de aplicativos de namoro e até de ferramentas de inteligência artificial para criar mensagens, iniciar conversas, tentando evitar erros na hora da conquista. Mas será que a tecnologia está aproximando as pessoas ou tornando os relacionamentos mais superficiais? E por que o medo da rejeição parece tão forte nos dias atuais? Olha, gente, hoje nós vamos conversar sobre a crise da paquera moderna. Você que está com a gente, participe conosco. Hoje é dia dos namorados, então conta pra nós aí. O que você decidiu pra você? Você decidiu viver a sua solitude? Você está bem consigo mesmo? Você vai fazer o que hoje no dia dos namorados? Vai fazer um chocolate quente, ficar quietinho, quentinho? Vai encarar uma fila em um restaurante? Conta pra gente, vamos interagir. Nós estamos aqui com dois profissionais especialistas em saúde mental e em relacionamentos e eles vão nos explicar essa crise da paquera moderna, tá bom? Então, nós aguardamos a sua mensagem, vai interagindo conosco, 19978293776. Enquanto você manda a sua mensagem, a gente atualiza algumas informações, já vamos apresentar os nossos convidados para você e daqui a pouquinho a gente vem para o nosso tema central do programa de hoje. Mas agora precisamos falar da Copa do Mundo, com o início da Copa, a TV Câmara Campinas reforça sua cobertura especial Câmara na Copa. É um quadro exibido dentro do jornal Câmara Notícia, apresentado pelo jornalista Gabriel Castro, que mostra como Campinas vive a emoção da competição. A cobertura traz entrevistas, reportagens especiais, entradas ao vivo, curiosidades, receitas temáticas e o acompanhamento da movimentação na Arena do Torcedor, que está instalada na Praça Arautos da Paz, no Taquaral. Ao longo do torneio estão sendo preparados conteúdos que vão além dos jogos, que vão destacar também os personagens, histórias e iniciativas que movimentam a cidade durante esse período da Copa. O especial Câmara na Copa pode ser acompanhado no jornal Câmara Notícia, de segunda a sexta, com Gabriel Castro, ao meio-dia, além também das plataformas digitais da emissora, que nós levamos para você. Informação, entretenimento, clima de competição e aquela vontade de que o Brasil seja campeão, né? Então você pode acessar no YouTube, pode acompanhar aqui na TV Câmara Campinas e o site também da TV Câmara Campinas está disponível para você. E lembrando que os moradores aqui de Campinas e de toda a região que quiserem acompanhar os jogos, você pode ir lá na Arena do Torcedor, na Praça Arautos da Paz, tá? Vai ter atração especial para entrar no clima da Copa. Olha, tem a bateria campineira com 240 ritmistas que fará apresentações de 30 a 45 minutos antes de cada partida dessa seleção. Então amanhã, nessa primeira fase, né, nós temos aí Brasil e Marrocos às 19 horas, então bora pra lá. A proposta é transformar a experiência de assistir os jogos em uma grande celebração coletiva que vai reunir aí torcedores em um ambiente festivo, com muita energia, muita animação e a bateria campineira que vai ajudar a aquecer a torcida antes do apito inicial, gente. E é o seguinte, a equipe da TV Câmara Campinas também estará presente lá. E se você encontrar alguém lá da TV Câmara Campinas, dá entrevista pra gente, pra você se ver aqui, tá bom? Vambora, gente. Previsão do tempo pro final de semana, hein? Dia dos Namorados, como é que fica a sexta-feira? Bora que bora. Sol, algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. O tempo tá virando. Eu saí de casa e não tava tão escuro assim. Agora o tempo já tá fechando, né? Então, teremos chuva hoje. Mínima 14, máxima 21 graus. Amanhã, sabadão, nós temos aí pancadas de chuva de manhã e à noite com muitas nuvens. E mínima 17, máxima 22. Agora, pro domingo,
A previsão do tempo indica muitas nuvens, pancadas de chuva e à noite com temporal, tá? Então, pancadas de chuva durante o dia no domingo, à noite possibilidade de temporal, é o que indica a previsão do tempo para você. Isso é de acordo com os meteorologistas do Clima Tempo. Mínima 16, máxima 29 graus para domingo. Vamos embora, sextamos, programa ao vivo. Vamos falar do Dia do Namorado. É, isso mesmo, o Dia dos Namorados, né? Ai, meu Deus do céu, isso é tão complicado. É nada, gente, a gente que faz as coisas serem desafiadoras, né? Olha, o flerte sempre fez parte das relações humanas. Durante décadas, ele acontecia em encontros especiais, rodas de amigos, escolas, universidades, todo lugar. Hoje, boa parte dessas interações acabou migrando para as telas, né? Curtidas, emojis, mensagens rapidinhas, né? Mensagens bem rápidas. Oi, tudo bem? Tchau. Os aplicativos especializados transformaram a forma como as pessoas se conhecem, mas junto com essa facilidade surgiu um novo desafio. A dificuldade de lidar com a vulnerabilidade, o receio de ouvir um não, de ser ignorado, de sofrer um ghosting. Quando alguém simplesmente desaparece, esse é o ghost, né? Sem dar explicações, é meio coisa de fantasma, assim, sabe? E isso tem levado muitas pessoas a evitar qualquer tentativa de aproximação. Entre os mais jovens, especialistas apontam que o contato presencial e a leitura de sinais se tornaram experiências menos frequentes, aumentando a ansiedade diante da paquera cara a cara. Tem uma galera que diz que não sabe nem conversar quando está frente a frente. Então, a gente precisa entender esse assunto, de repente você passa por isso também. Então, para conversar sobre isso, nós recebemos aqui 2 especialistas em relacionamento. Nós estamos aqui com a psicanalista Ivânia Cono. Ela é especialista em relacionamento, gente, e tem uma leitura da nossa... Ela tem uma leitura dos nossos gestos, né? Ela conhece, assim, ela sabe. Então eu tenho muito que me cuidar aqui, porque ela sabe tudo. Ela olha pra você e já fala, descobri. Seja bem-vinda, querida. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Eu sou terapeuta tântrica, terapeuta corporal. Isso. Então eu trabalho com a energia da criação, Uau. que é a energia orgástica. Então, por isso que essa questão do corpo e da mente é muito importante. Sim. Né? Porque às vezes você tá falando uma coisa, mas seu corpo tá falando outra coisa totalmente diferente. Então, uma dica pro date. Se o date tá assim, fechado, curvado para baixo, quer dizer que ele está ou com medo ou ele realmente não tá afim mesmo do seu papo, né? Não interessou. Agora, se a pessoa tá assim, aberta, peito aberto, curvada levemente para trás, com o pescoço assim, quer dizer, isso é sensual. Aí. Então, isso é sensualidade. Então, se você quer demonstrar que você tem interesse, então você põe o corpo pra frente, leva a cabeça pra trás e dá uma jogadinha. E aquela jogadinha no cabelo assim também é sempre demonstra que você está interessada, né? Então, esse tipo de linguagem corporal é muito importante na hora do date. E é engraçado que a gente sempre fica atrás das telas, a gente perde essa conexão olho no olho, a gente perde essa conexão de eu estou, né? Existe um exercício no Tantra que chama Tratak. O que é Tratak? É eu ficar olhando pra você. Só. Uau, vamos descobrir tudo isso. Existem muitos hoje. Casais que não conseguem sustentar esse olhar por mais de 5 minutos. Olha aí uma dica pra hoje, hein, gente? Ó, olho no olho, fica aqui. Só assim, só olhando. E não desvia o olhar, não pisca. Porque a pessoa fica olhando, a gente sempre entra no julgamento. O que será que ela tá pensando? Exatamente. Ai, será que meu cabelo tá assim? Ai, será que... Não, é só olhar e apreciar e respirar. Olha só, que coisa maravilhosa. E quando a gente vai nos restaurantes, o que tá? Celular, aqui, exatamente. Outro aqui. E cadê? E cadê o olho? Aqui, a gente, pelo menos quando nós éramos jovens, eu tô beirando 50, gente. Então, o maior momento era quando você tava no cinema, pegava na mão. Nossa, verdade. Esse era o ápice de, ai, será que eu pego? Será que eu pego? Aí eu fazia assim, né? Então, a gente não tem mais isso, a gente não tem mais essa expectativa. Exatamente. Né? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Deixa eu convidar para entrar no nosso bate-papo, porque a gente já chegando, porque o bate-papo é tão gostoso e você tá tão animada que eu já tô me empolgando também, porque tem muitas dicas pra gente aqui hoje, mas
Vamos apresentar o nosso professor, ele está com a gente pelo Zoom, ele é psicanalista, professor da Associação Brasileira de Psicanálise Clínica, professor Arthur Costa, seja muito bem-vindo, bom dia. Professor, já viu que a gente já está no clima por aqui, né? Bom dia, bom dia. Eu gosto assim, já acordar animado. Já vi que são mais ou menos a mesma faixa de idade que eu, então vai ser fácil da gente poder entender e também interpretar aí essa nova geração que também está em transição. Então, é um momento, sem dúvida, muito desafiador. A tecnologia facilitou muito o contato das pessoas, mas não necessariamente a conexão entre elas. E poder falar sobre esse importante tema, porque a Organização Mundial de Saúde falou e pontuou a solidão como uma das maiores causas de morte no mundo. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando do antídoto da solidão. Então, a gente está falando de saúde pública aqui. Muito bem, Arthur. Olha só, já que você começou a falar dessa questão de saúde pública, tem uma pesquisa recente que mostrou que mais da metade dos brasileiros já desistiu de flertar porque não sabe o que dizer. O que esse dado, na sua avaliação, revela sobre a forma como a gente está nos relacionando atualmente? Qual que é a avaliação que você faz? Você acredita que a tecnologia ela tem muito a ver com isso? Porque como a gente comentou agora há pouco, né, no início do programa, antes a gente conversava, né? Hoje as pessoas dizem não saber mais se relacionar. Mas elas não é não saber se relacionar, elas não sabem como iniciar uma conversa, né? A tecnologia, qual que é a avaliação que você faz? Por que a gente está desse jeito, hein? Olha, eu acredito que o Augusto Cury, que é talvez o psiquiatra mais lido do mundo, brasileiro, algum tempo atrás ele já tinha sinalizado uma coisa chamada síndrome do pensamento acelerado, que seria uma espécie de intoxicação por grande quantidade de informação. Pós-pandemia, eu acredito que isso se agravou bastante, porque nós começamos a receber uma quantidade de informação, uma quantidade de tecnologia muito grande. Eu não sou evolucionista, mas, na minha opinião, a evolução das espécies é incontestável. São coisas distintas, na minha opinião. Eu acredito que o ser humano não teve chance de evoluir o suficiente para poder processar a grande quantidade de informação que ele recebe. A verdade é que a inteligência artificial, apesar de já existir há muito tempo, ela se popularizou nos últimos anos, e talvez até mais intensamente nos últimos meses, com aplicativos e plataformas. O que está deixando, talvez, o cérebro ainda mais preguiçoso, no sentido de terceirizar, talvez num recurso de alívio psíquico para a inteligência artificial, algumas atividades de preparar um texto, de preparar um bilhete para a namorada, de fazer a resposta de uma pergunta feita pelo WhatsApp, e a gente está perdendo a habilidade de fazer isso de forma real. Então, eu acredito de que não estou aqui para demonizar a inteligência artificial, nem a tecnologia, porque, afinal de contas, a gente está conversando aqui graças à tecnologia. Eu estou em Cabo Frio, Rio de Janeiro, hoje aqui falando com vocês. Essa semana passada estava aí em São José dos Campos, também em São Paulo. A gente está sempre passando por vários lugares, mas eu acredito de que essas mensagens codificadas ou muito bonitinhas, ela não cria intimidade. É a vulnerabilidade que cria intimidade. Então, a resposta perfeita, a pergunta muito perfeitinha, ela não cria essa intimidade, essa conexão e acaba prejudicando as relações. Muito bem, professor Arthur. Olha só, gente, que interessante, né? O nosso cérebro, ele vai ficando preguiçoso e para namorar também, né? Agora, vamos lá, Ivânia, já que a Ivânia ela tem uma leitura da nossa linguagem corporal, como é que faz quando você não está frente a frente e aí você está respondendo a mensagem, só que você não está nem com cabeça para pensar no que você vai responder, mas você quer dar uma resposta bonitinha, assim como o Arthur colocou pra gente. Aí eu vou lá no chat GPT. Chat GPT, recebi uma pergunta assim, 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 responde pra mim de uma forma tal, tal, tal. Ele vai dar uma resposta, você vai lá, copia e cola, joga no WhatsApp. E aí? A gente consegue entender isso de que forma? O que a sua especialidade traz pra gente com essa forma meio que mecânica, robótica de se relacionar? Eu trabalho com consentimento.
E o consentimento tem muito a ver com a verdade. Então, a minha dica é: seja verdadeira. Por quê? E também tem toda a questão energética. Se você está cansada, se você está esgotada, fala a verdade. Fala: olha, hoje eu não estou a fim de conversar, hoje eu só preciso da sua presença, hoje eu só quero um abraço. Porque nós, com essa questão de dopamina, com essa questão de performance, a gente sempre se sente pressionado a performar bem. E às vezes a gente só tá a fim de comer pipoca e assistir televisão. A gente não quer performar, mesmo nos relacionamentos. Então, eu sempre entendo que a melhor forma é a verdade. Sim é sim, não é não, principalmente nós brasileiros, que a gente quer agradar tudo, e a gente fala o famoso: um dia a gente se vê, me convida. E a gente sabe que é mentira. Então, por que você não fala a verdade? Comece a usar a verdade como forma de se expressar mesmo. Daí vão ter pessoas que vão te julgar, vão ter pessoas que vão te achar grossa. Então, quer dizer que essas pessoas não eram para estar na sua vida. Você precisa atrair novos relacionamentos, né? Então, eu trabalho muito com consentimento. Então, por exemplo, vamos, né, Dia dos Namorados, vamos botar fogo no parquinho. Vai lá. Um puxão de cabelo é dor ou é prazer? Então. Se são duas crianças brincando, mãe, puxou meu cabelo, não é bom. Agora, se é um par romântico que puxa seu cabelo, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar, mas você precisa falar: isso eu gosto, isso eu não gosto. Tapa na bunda. Tapa na bunda pode ser extremamente sensual, pode ser uma coisa super gostosa, mas pode ser extremamente humilhante. E violento. Tudo, violento. Né? Tudo depende da intenção. E você, quando você recebe um tapa na bunda ou um puxão de cabelo, como você se sente? Pensa, como eu me sinto? Eu me sinto bem? Eu recebi esse, então eu recebi bem. Agora, se eu não gostei, fala: eu não gostei. Não foi uma situação que eu gostei e eu não gostei por isso, por aquilo. Mas o que a gente faz? A gente dá aquele sorriso amarelo e ignora. E a gente passa pelos nossos sentimentos. Aí a gente usa os artifícios. Eu preciso estar o tempo todo bem para responder o WhatsApp? Eu não posso chegar cansada e falar: olha, hoje eu não quero. Então, e eu sou heavy user, né? Eu uso muito inteligência artificial, principalmente no trabalho, porque eu recebo muitas mensagens, muitas. Então, como separar o trigo do joio? Eu trabalho com terapia tântrica, eu trabalho com a parte sexual, né? Então, as pessoas às vezes confundem os trabalhos. Eu sou terapeuta, eu não faço, né? Não sou do job, né? Então, aí as pessoas confundem mesmo, né? Então, eu não consigo responder todas as mensagens. Então, eu tenho um robô que responde pra mim. E ele separa o trigo do joio. E ele faz melhor do que eu. Porque às vezes eu não tenho paciência. Às vezes eu só bloqueio a pessoa e não tento explicar o que é a terapêutica tântrica. Ele explica. Muito então, tem isso também. Então, a IA também não gosta de demonizar, né? A IA realmente, ela veio pra nos ajudar. E ela vai fazer o que nós temos preguiça ou talvez não temos energia suficiente para fazer. Porque é cansativo você ficar falando o tempo todo que você não é. É cansativo. Então, e nesse caso, e é engraçado que a produtora veio me procurar, né? Aí ela falou assim: faz uma mini bio sua. Aí eu escrevi: sou engenheira, sou psicanalista, sou terapeuta, mas eu pus uma lista, né? Só pus uma lista dos meus títulos, vamos dizer assim. Aí eu falei: vamos, já que é por IA, pedi pro meu assistente, falou: faz pra mim uma mini bio pra mim. Ele fez uma mini bio que eu falei: nossa, nem eu lembrava que eu era tudo isso. Muito bom. Eu falei: nossa, é bom, né? Daí é sobre essa questão, é sobre
é sobre você usar o melhor dos mundos. Mas a sugestão é sempre dizer a verdade, não, porque senão você não sustenta. Exatamente. Porque no olho você não sustenta aquilo que é, porque mentira não sustenta. Né? Isso, Então, é isso. sobre isso. Maravilhosa, gente. É isso, mentira não se sustenta, né? E, Arthur, vamos falar dessa rejeição amorosa, né? Que costuma ser vista como algo simples, mas tem os estudos que mostram que ela ativa áreas cerebrais relacionadas à dor. Por que um não? Né? Quando a gente fala aqui de relacionamento, a gente precisa falar da comunicação, né? Então, o não, ele está dentro da comunicação. Então, por que um não, ele pode afetar tanto a saúde emocional? Quando a gente traz para o relacionamento, né, para o casal, é o que a Ivânia pontuou aqui. De repente, uma situação que você não gosta, você não fala para que você não desagrade o outro, então você diz não para você e sim para o outro, e continua levando aquilo de uma forma com que só o outro está bem dentro daquela relação. Então, por que um não pode afetar tanto a saúde emocional? Nós não estamos preparados ainda, mesmo em 2026, para receber um não de uma forma mais tranquila, podemos dizer assim? Sem dúvida, o que a Ivana falou é muito relevante quando se fala sobre verdade, né? Quando você cria um personagem, todos nós criamos um personagem tanto do outro quanto de si próprio durante um tempo, ele não é sustentável para sempre. A verdade é que talvez o uso desse tipo de tecnologia pode fazer com que perdure um tempo mais desse personagem. Consequentemente, vai ter mais frustração, porque vai ter menos verdade, menos realidade naquilo ali. E assim, flerte envolve risco. Antigamente, aqui no Rio, a gente chamava isso de toco. É verdade, levou um toco. Ele levou um toco. Não sei se a gente chamava assim também, né? Também chamava de toco. Eu falava, levei um toco de fulano de tal. É uma rejeição. A verdade é que todos nós, em algum momento da história, já fomos recebidos, rejeitados ou rejeitamos alguém. Então, o flerte envolve risco. O problema é que essa geração ela está com dificuldade de se arriscar, ela tem muita dificuldade, ela tem muito medo do constrangimento, da vergonha. Então, ela prefere não arriscar. Então, não existe relacionamento sem nenhum grau de constrangimento, gente. Relacionamento vai nos expor à possibilidade de constrangimento. Falar igual bobo, ficar nervoso, se atropelar nas palavras, ser imperfeito. Então, essa imperfeição é que é a graça do relacionamento, que é justamente do que a gente está tentando fugir. A gente está tentando ficar perfeito esteticamente, a gente está tentando ficar perfeito no nosso vocabulário, a gente está tentando ficar perfeito para que o outro nos deseje. E a gente está se perdendo nisso. Então, assim, quem não suporta o desconforto da aproximação, dificilmente vai experimentar profundidade na conexão e no relacionamento. Uau, quem não suporta o desconforto da aproximação. A aproximação, em primeira visão, ela é desconfortável mesmo, né? Você não sabe com quem você está falando, você não sabe se o que você está dizendo vai agradar a pessoa, você não sabe como a pessoa vai receber. E aí, diante de tudo isso, muita gente fala, tenho preguiça de me relacionar, de novo não. Vou ter que começar tudo de novo, vou ter que contar quem eu sou, de onde vim, para onde vou, sou formada em quê, quem são meus pais, eu gosto do quê. Ai, gente, dá uma preguiça. Oi, Ivana, por favor, né? E aí fica um pouco difícil, e as pessoas estão preferindo ficar sozinhas. Agora, existe algo bem estranho aí nessa solidão ou solitude, porque será que realmente é isso que você quer ou você está entrando na moda? Será que vale a pena se relacionar ainda ou o casamento já não faz mais parte da vida moderna, né? E o namoro? Será que existe namoro ainda? Se você for forçar lá agora o Instagram, as redes sociais, está tudo cheio de coraçãozinho, né? Mas será que é isso mesmo, né? Então só alguém que entende a linguagem corporal pode explicar pra gente, porque a gente precisa entender o que acontece com essa preguiça, de repente com essa falsidade, né? Que a gente
gente vê, essa mentira que a gente vê nas redes sociais, tá lá com uma foto linda, mas dentro de casa, cara, ninguém olha pra ninguém, tá todo mundo separado, 7 léguas, nem faz 3 meses que ninguém se conversa, que coisa estranha. E é engraçado que eu vejo a preguiça como falta de propósito, né? Quando você tem preguiça, você tá com uma energia muito baixa, você tá vibrando, né? Vamos falar de vibração, né? Corpo é vibração, nós somos feitos de água, então a gente também tem vibração, né? Todo mundo fez. Agora, antes a gente fazia aquela experiência do feijão, né? Punha o feijão na água, o feijão nascia. Isso. Hoje na escola eles fazem a experiência do coloca a água, fala coisas boas, como fica a água, e depois põe no microscópio, aí depois fala coisas ruins, como fica. Então, nós somos feitos por vibração. E a vergonha é a vibração mais baixa que existe. Ela vibra em 20 Hz. Sério? 20 Hz. Então, hoje existem equipamentos que conseguem o que na prática a gente entende, eles conseguem medir essas vibrações. Então, a vergonha vibra em 20 Hz, o amor vibra em 540, Nossa. o medo vibra em 200. Então, você entende. Então, quando às vezes você está com essa preguiça, Sim. primeiro, veja se não é vitamina, né? Às vezes a gente tá sem vitamina, Exato. tá sem hormônio, veja isso. E depois, veja o que está à sua volta, o que você está assistindo. Você está assistindo conteúdos como esse, que são conteúdos que vão te trazer, te agregar? Ou você só fica assistindo programas e que matou e fez programas ruins? Esses programas têm vibração baixa. Você está frequentando lugares que são vibrações altas, que são shows, igrejas ou lugares onde as pessoas estão sempre felizes, ou você está frequentando lugares que só tem fofoca, que só tem briga, que só tem intriga. Uau. Então, o relacionamento é uma forma de você medir como que você está, porque a gente atrai o que a gente reverbera. Nossa, olha Então, isso. veja sempre, se o seu padrão de relacionamento está se repetindo, por exemplo, você só atrai parceiros ou parceiras que são traidores, que traem, aí você se pergunta, onde eu estou me traindo? Onde eu não estou sendo verdadeira? Ou você atrai pessoas que, por exemplo, são escassas, que fica dividindo o pastel, que fica cobrando, fica reclamando por R$10. Opa, onde eu estou sendo escassa na minha vida. Então, eu vejo que sempre os relacionamentos, eles são reflexos de você. E aquilo, e aquela coisa assim de onde eu preciso melhorar. Por exemplo, você tem uma mulher que você, ou um homem que você olha e fala, ai, eu não gosto dele, eu não gosto, não, o anjo não casou, aí você olha, e essa pessoa é desafiadora, e essa pessoa que você precisa prestar atenção, o quê? Porque ela reflete alguma coisa sua, ou algum desejo seu, ou alguma coisa que você está invejando, ou uma coisa que você gostaria de ser, às vezes, por exemplo. E nós mulheres ainda bem que isso melhorou, porque a sororidade feminina melhorou, mas antes, uma mulher divorciada, ela era considerada como se tivesse uma doença, como se fosse uma doença letal, porque ela divorciava, ninguém mais convidava ela para casa. Exatamente. Porque ela era uma divorciada, percebe? Então, essas coisas vão mudando. Agora, quando a gente fala de casamento, namoro, também mudou, né? A família mudou. Então, né? Vamos trazer o Arthur para a conversa. Ô, Arthur, nosso professor, esse negócio de relacionamento, namoro, né? A Ivânia está dizendo aqui que mudou, e realmente mudou. Qual que é a avaliação que você faz sobre essa mudança? Você acha que mudou para melhor? Ou, de repente, as pessoas ficaram mais egoístas, ou as pessoas começaram a olhar para si mesmo, né? E se entender, ter um amor próprio. Qual que é a avaliação que você faz? Porque hoje se fala muito em amor próprio, coisa que não se falava há tempos atrás. Mas será que esse amor próprio está sendo verdadeiro mesmo, hein? Olha, apesar de a saúde emocional ter se popularizado nos últimos anos, e vemos uma procura realmente de várias pessoas por terapia, por análise, apesar de ter se popularizado, a gente ainda não vê uma melhora assim substancial
na sociedade. Parece que todo mundo está com a sensação de que não está totalmente bem. O Brasil é o país mais ansioso do mundo desde 2017, um dos países com maior índice de depressão. Isso se projeta sobre as relações. E existe sim um fenômeno que eu diria razoavelmente novo, razoavelmente porque não é tão novo assim, que é o de um namoro sem esforço, de relações sem nenhum tipo de esforço ou demanda. Então, assim, o problema hoje, eu acho que das pessoas, não é nem encontrar alguém, porque eu acho que nunca foi tão fácil encontrar alguém, porque hoje as barreiras geográficas hoje já não existem, já que você pode conversar, se conectar com pessoas a quilômetros. Eu atendi recentemente aqui, no consultório, um casal que eu já atendia remotamente há muito tempo. Um mora no Canadá, outro nos Estados Unidos, e vieram para Búzios, Rio de Janeiro, casar aqui. Uau. E fizeram questão de vir aqui. Eu já atendia eles online. Depois da pandemia, eu acho que 70% dos meus atendimentos são online. E tive a alegria, então, assim, pessoas que eram de países diferentes, que conseguiram se conectar. Mas o desafio mesmo, e que eu acho que a gente perdeu a habilidade, é permanecer depois que a novidade acaba. A gente está muito acostumado a um grande bombardeio de novidades. Os reels, os vídeos de 1 minuto ficaram muito interessantes e aí a leitura ficou desinteressante. E relacionamento é leitura. Ele é gradual, ele vai exigir paciência, escuta, tolerância, perdão, frustração, ou seja, não existe relacionamento sem esforço. Então, essa tendência, essa necessidade de facilidade, quando o assunto é relacionamento, já não funciona. Relacionamento vai exigir demanda, energia da pessoa e essa preguiça para mim tem mais a ver com medo do que preguiça de fato, porque a gente não tem preguiça para fazer aquilo que a gente gosta. A gente vai achar tempo, a gente vai achar energia para poder fazer aquilo ali. Mas eu acredito que hoje o maior desafio mesmo é as pessoas, depois que acaba a paixão, que dura aí no máximo uns 2 anos, uma paixão daquelas bem intensas, continuar. E por isso os relacionamentos estão tão descartáveis, por isso a gente está encontrando cada vez menos relacionamentos de longo prazo. Agora, eu sou uma geração em transição, por exemplo. Acho que aqui está todo mundo mais ou menos. Eu tenho 49 anos. Então, sou da época que a gente mandava carta, que ia para o orelhão colocar ficha. A ficha caiu. Então, a tecnologia que se modificou, para a minha geração, nós criamos a habilidade de nos conectar e conversar. Já essa geração que está aprendendo já com esse tipo de tecnologia, já meio que nasce sem essa habilidade, e isso é muito preocupante. É verdade, a ficha caiu. Gente, quando a ficha caía, nossa, que raiva da ficha. Não, e aí o cartão, traz o Arthur para a tela, produção. E o cartão, Arthur, você lembra que depois da ficha veio o cartão, né? E aí, em dias assim, como o Dia dos Namorados, se você se relacionava com alguém que não era da sua cidade ou tal, não tinha opção não, filho. Tinha que ficar na fila do orelhão escutando tudo que o outro estava falando, torcendo para acabar o papo para você também fazer a sua ligação. E aí, se você tivesse pouca ficha, a ficha cai, acaba a ligação e vai embora chorar, porque não ia ter jeito, né? É impressionante. É verdade. Nossa, eu sou da época que eu mandava por fax. Fax, Teve uma época que meu namorado, ele tava no Japão, a gente mandava fax. Nossa, olha os meus isso. filhos nem sabem o que é fax. Eu tenho um filho de 15 e de 13, eles não sabem o que é fax, eles não sabem o que é aquele telefone de rodinha, então, ou aquele fio que a gente pegava o fio comprido, aí o telefone ficava na sala pra você levar pro quarto, carregava o fio e fechava a porta, ou você não deixava ninguém falar porque estava esperando a ligação, e a gente ficava, não. E sem falar que telefone, na época que eu era adolescente, gente, era coisa de milionário, né? Porque coisa cara que era uma linha de telefone. E a maioria da galera ia pra onde? Pro orelhão. Porque se tivesse telefone em casa também, você não ia ficar falando lá do lado da mãe e do pai, né? Tinha algo assim bem diferente. Hoje as coisas também mudaram, e que bom que a gente tem tecnologia, só que nós ainda somos seres humanos e a gente precisa
fazer uma autoanálise. E aí, quando eu falo de autoanálise, eu quero trazer o que a Ivânia estava conversando comigo antes da gente entrar no ar, sobre nós estarmos bem conosco, né? Os amores da nossa vida. Quem são os amores da sua vida? Hoje eu sei quem é o meu amor, né? E eu gostaria que a Ivânia trouxesse para a gente a importância de descobrir os amores da nossa vida, para que a gente possa, assim, se conectar com pessoas e ter uma vivência de relacionamento legal, gostosa, feliz, assertiva, né, Ivânia? Eu tenho uma fonte de conhecimento muito grande, que é uma americana chamada Louise Hay. Ai, eu também adoro! Você gosta? Então, eu fiz o coach dela e eu sou professora da metodologia da Louise Hay, que chama Heal Your Life, é uma metodologia americana. E ela sempre diz, o primeiro e único relacionamento até que a morte o separe é você com você mesma. É isso, então, quando o seu copinho de auto-amor tá cheio, você recebe melhor o feedback. Você recebe melhor o não. Você recebe melhor a crítica, seja ela construtiva ou não. E você entende que o que é seu e o que é do outro é do outro. E aí há essa questão dos limites. Por que nós temos tanto medo de ser rejeitados? Por que a gente tem tanto medo de crítica no trabalho ou crítica em relação ao nosso corpo? Quando a gente entende que nosso copinho está repleto de auto-amor e que, gente, nem Jesus, filho de quem foi crucificado como um ladrão, né? Foi crucificado como um ladrão. Sim. Porque nós queremos a perfeição. Exatamente. Porque nós queremos. Então, nós precisamos entender que somos perfeitos do jeito que a gente é. Você é perfeito do jeitinho que você é. Mas com essa questão de mídia social, com essa alta performance, com esse excesso de dopamina, a gente acaba se esvaziando. Então, o movimento precisa ser ao contrário. Se encha de auto-amor, entenda que o outro, às vezes, aquele ghosting é porque ele está... Imagina, esse que é a questão, a gente tá no WhatsApp, a gente não consegue esperar a outra pessoa digitar. Então, se você não tem paciência, liga, né? Então, aí a gente tá falando aqui, daí a gente tá falando com outra pessoa, não, então... Se é esse momento, então, esse momento eu vou falar com você. Olha, eu vou... E se despede, fala, olha, boa noite, eu vou dormir. Não, você abandona e nem fala. Então, assim, ainda esquece. Entra no grupo, bom dia, entra no grupo, eu sou Ivana. Quando você sai do grupo, fala, olha, muito obrigada, eu me despeço e pronto. Mas a gente entra e sai dos lugares sem ser visto. A gente entra e sai, começa a conversa e não termina e abandona a outra pessoa esperando lá os pontinhos. Então, seja verdadeiro e trate as outras pessoas como você gostaria de ser tratado ou tratada. Com respeito, com verdade, com dignidade e não... Às vezes é não, e às vezes o não é pra você, é limite. E não é eu não porque eu te achei feio, eu te achei bonito, eu te achei gordo, não, porque eu não estou, neste momento, eu não estou disponível, ou eu estou disponível. E explique por você, não pelo outro. Essa também é uma tendência das pessoas, a gente quer se preocupar com o outro, mas a gente esquece da gente. Total. Né? Primeiro você, e auto-amor não é egoísmo. Isso. Então, primeiro é você com você, depois é você com os seus familiares, porque também não adianta a pessoa querer um romance e tá gritando com o filho, tá gritando com a mãe, tá brigando com o pai. Então, precisa ser uma harmonia geral. Claro que existem altos e baixos, mas sempre é a frequência. Em qual onda você tá vibrando. Né? Você tá vibrando no 20 ou no 540? Uau, muito bom. Né? E a coragem é 200. E para sair da coragem para vibrar para o auto-amor, aí precisa do autoconhecimento, aí precisa da terapia, aí precisa de... E
não precisa ser uma terapia de qualquer que seja, até uma boa igreja. Eu gosto de falar, eu gosto de falar uma boa igreja, uma boa comunidade. Então, grupo pode ser o grupo da pintura, o grupo do crochê, o grupo da natação, né, o grupo da corrida. Não necessariamente uma igreja que você vai lá e fica. Não é sobre dogmas é sobre frequência, sobre pessoas, né? Muito bom, muito bom. Professor, olha só, né, a Ivânia trazendo para a gente bastante detalhes sobre a questão da frequência, né, da energia, e aí a gente falando sobre o amor próprio, que muita gente ainda, com tanta informação, né, ainda confunde o amor próprio com um egoísmo, né? E a Ivânia trouxe também que para a gente ter amor próprio, a gente precisa do autoconhecimento. E aí, para ter o autoconhecimento, a gente precisa da terapia. Traz para a gente, professora, a importância desse autoconhecimento para os relacionamentos e acredito que para a vida. E o autoconhecimento, me tira uma dúvida, o autoconhecimento ele é constante, porque a gente está em movimento, a gente está em mudança. Hoje estou, amanhã já não estou mais como hoje. Então eu preciso continuar nesse processo, é isso? Na perspectiva da psicanálise, Freud diz que ninguém ama do zero. Talvez na perspectiva da psicanálise, amor à primeira vista não exista. Uau! Pelo seguinte, todo amor ele é uma projeção que já existiu, pelo menos, na imaginação. Então, na verdade, quando a gente olha para alguém e diz assim, foi o amor à primeira vista, não, na verdade, é a projeção de vários outros amores, ou de várias idealizações de amor. Então, assim, a verdade é que nós somos a construção da nossa vida. Hoje, o que muito acontece, que esse amor próprio, essa identificação, é que antes de se relacionar com o outro, a gente se relaciona com a gente mesmo. Então não adianta conhecer como a palma da mão a outra pessoa, vasculhar, stalkear a vida da pessoa, saber detalhes e saber muito pouco sobre si próprio, porque a gente sempre vai estar procurando no outro aquilo que nos preenche de alguma maneira. Se a gente não reconhece a nossa própria falta, o outro nunca vai nos saciar. Nunca haverá contentamento. E a gente vai ficar entrando num relacionamento, entrando em outro, em outro, em outro. Na verdade, não é sobre o outro, é sobre mim mesmo. Então, o autoconhecimento ele é altamente protetivo, principalmente quando a gente fala de dependência emocional, por exemplo. Quem sabe o que se importa cada vez menos com o que o outro diz. Então, se o outro rejeita, se o outro diz que não quer, se o outro não se interessou, tudo bem, sigo em frente. Agora, se o outro me rejeita e eu não sei quem eu sou, eu começo a pegar aquela rejeição e tornar aquilo uma capa. Então, hoje, quem está buscando conversas perfeitas, que não existe, gente, conversas perfeitas não são reais, acaba perdendo encontros reais. Então, eu acho que é nessa... olhar no espelho e perceber a nossa imperfeição é que vai fazer a gente tolerar a imperfeição do outro, vai fazer a gente continuar no relacionamento quando aquele ápice da paixão vai embora, quando a novidade se desfaz e a gente começa a ter relacionamentos mais saudáveis e duradouros. Nossa, quando a novidade se desfaz. Essa frase do professor é impactante, né? Arthur, e aí, faz como quando a novidade se desfaz? Né? Segue. Quando a novidade se desfaz, a gente se reinventa. Porque sabe qual é o problema? A gente quer reinventar o outro. A gente quer modificar o outro, a gente quer deixar o outro diferente. Não, aí a gente se reinventa. Quando a novidade se desfaz, eu me torno a novidade. Uau! E aí tudo fica mais interessante. Olha só, gente, vocês são fenomenais. Agora, como que eu faço para me tornar a novidade? Ô, Ivânia, a gente tá aqui, ó, falando do Dia dos Namorados, hoje é dia 12, o tempo já tá virando lá fora, vai estar aquele climinha mais chuvoso, né? De repente você tá aí com o seu namorado, com a sua namorada, ou de repente até precisa iniciar uma conversa para poder equilibrar as coisas, ou de repente a novidade já não existe mais e você vai refazer essa novidade, né? Mas tem que ser você a novidade. Então, explica pra gente como que a gente faz para que um relacionamento onde as duas pessoas, elas realmente sentem, né, o afeto, o carinho e o amor entre elas,
como que faz para poder continuar esse relacionamento sem tanto desgaste nos dias de hoje? Estado de presença. Uau! Então, eu atendo casais e geralmente no meu atendimento de casal, são casais com mais de 15 anos de casamento, ou namoro, ou Sim. relacionamento, né? E eu sempre penso, olho, nariz, ouvido e boca, e a pele, são os 5 sentidos. Então, para você reativar a paixão, você pode ou dar ênfase em um sentido ou tirar um sentido. Então, Dia dos Namorados, experimenta fazer uma coisa diferente. Coloca uma venda. E não precisa ser só brincadeiras com cunho erótico. Sim. Não, brincadeiras mesmo. Volta ao estado de criança. Então, eu sempre falo assim, quando nós nascemos bebês tântricos. Porque a gente ri com qualquer coisa, a gente se satisfaz com qualquer coisa, a gente veste qualquer roupa, a gente se dá bem com todo mundo, e aí aos poucos, ao longo da vida, a gente vai aprendendo, os pais ou as pessoas vão ensinando a gente, né? Então daí um bebê, ele brinca com outra criança, ele não quer saber se tem casa na praia, ele não quer saber se essa outra criança tem estudo ou não, um monte de criança É uma brinca pureza, né? É o amor incondicional, né? Agora, a gente não. Quando a gente se relaciona, a gente quer saber, será que trabalha? Será que trabalha? Qual que é a conta no banco? Qual que é a crença? A gente começa com esses julgamentos. Então, quando eu digo, né, olho, então você e seu parceiro de longa data, tira faz uma venda, tira um sentido, coloca outro sentido, vamos experimentar comidas gostosas, vamos experimentar aromas gostosos. Então a gente venda a pessoa e começa a fazer aquela brincadeira de cheira, o que é, adivinha o que é, coloca as aromas, hoje tem um monte de aromas que você pode, cheira e qual que é? Não sei o que é isso, não sei o que é isso, não sei o que é, ou come coisa, o que é? É uva, é banana, é maçã, é queijo, é castanha, e faz esse tipo de combinação. Aí depois a gente pode até falar sobre combinações gostosas para o Dia dos Namorados. Ouvir música, coloca no Spotify ou alguma coisa, coloca música e fala, de música de qual filme? Fazer esse tipo de brincadeiras. A gente perdeu essa capacidade lúdica de fazer as coisas, porque a gente faz tudo muito no automático. Então, por exemplo, eu trabalho com uma técnica que chama shibari, é de cordas japonesas, então é extremamente sensual, é extremamente curador também, essa parte de você estar restrito nos seus movimentos num ambiente seguro. Eu uso essa técnica para ajudar a reverter traumas, né? Então, esse tipo de coisa, faça coisas diferentes. Por que vocês não vão fazer uma visita para uma cidade, ou vamos comer num restaurante que a gente não está acostumado a comer, ou pega um bilhete de trem e vai para uma estação e vai conhecer. Então, assim, e o bilhete de trem é 5h40, gente. Então, ou mesmo, não tenho dinheiro, então vai no parque, vai fazer alguma exploração. É que a gente fica sempre na tal da zona de conforto. E a zona de conforto é boa, mas nada acontece ali, né? Nada acontece ali. Então, essa questão do ficar na mesma, então aí vem a preguiça, aí vem a falta de propósito, aí vem o medo. Mas esse medo é teu ou esse medo foi? É igual medo de barata, gente. Você dá uma barata para um bebê, ele vai enfiar na boca e comer. Pior, verdade. Quem que ensinou que aquele bicho vai matar você? Porque quando uma barata aparece, parece que vai matar. Quem que ensinou? Todo mundo tem um receio, Todo mundo tem medo, mas esse medo é o medo irracional, é o medo que foi aprendido. Aqui, nós estamos no Rio, não sei como é que é aí, Arthur, mas aqui em São Paulo, a gente tá no carro, se vem uma moto com um carona, a gente fica desesperado. A gente sobe aqui o medo. E por exemplo, eu recebia muitos clientes de estrangeiros. Eles iam com abotoaduras e relógios caros na rua. Eu falava, pelo amor de Deus, tira esse relógio. E eles andam, porque eles não sabem que isso é o medo. Então, onde a gente aprendeu esse medo? Então, é a mesma coisa com os relacionamentos. Onde que você aprendeu esse medo de julgamento? Então, já que você aprendeu, tem um jeito de sair.
E como você sai? Ou você tira um dos sentidos para você fazer essas brincadeiras e voltar para a parte lúdica mesmo. Muito bom. E tá cheio de jogo na internet ou no YouTube, tem jogos de cartas. Se você vai nos sex shops, tem aquelas cartinhas que você pode fazer as coisas. Então a gente tem uma infinidade de coisas para fazer que antes não tinha. Então também não é falta de oportunidade. Eu acho que é congelamento mesmo. Falta de vontade, falta de iniciativa. É congelamento. A preguiça, né? É a tal da preguiça, É a preguiça novamente. A gente precisa movimentar aí essa área, né? Agora, se você optou pela solitude, maravilha. O importante é que você esteja bem consigo mesmo, né? A partir desse momento você consegue transbordar aí coisas boas, sendo em relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares. Você precisa estar bem consigo. Agora, vamos trazer algumas perguntas. A produção me avisando aqui que nós temos umas perguntas, então já vamos direcionar aí para vocês, para o Arthur e para a Ivana também, para a gente poder conversar com o pessoal que está em casa. Pode trazer para a gente a primeira pergunta, produção, por gentileza? Pode colocar na tela? Vamos ver o que o pessoal quer saber para hoje, Dia dos Namorados, né? Rafael Pimenta, da Vila Nova. Tem gente que apaga a mensagem várias vezes antes de enviar um simples oi. Olha aí, ó. A paquera virou uma cobrança grande demais. Ô, professor, esse negócio de apagar. E agora aparece quando a gente apaga a mensagem, né? Daí fica feio pra Dedéu. Conta pra gente aí, ô Arthur. É verdade. Hoje a tecnologia denuncia a nossa falta de habilidade também. A verdade é que quando a gente apaga a mensagem, porque a gente ensaiou mentalmente demais o que a gente ia dizer. Eu acho que a gente precisa estar mais suscetível ao improviso, gente. Esse improviso aqui é a graça. E se for mal interpretado, e se o que foi dito não foi interessante, deixa lá. Deixa lá, não apaga nada. A menos que seja uma coisa ofensiva pela qual você se arrependeu. Aí Sim. tudo certo. Agora, se é só uma questão de má interpretação, se você achou arriscado aquela declaração, olha, quem não se arrisca nesse momento, muitas vezes não escolheu a solitude, queria muito estar acompanhado nesse Dia dos Namorados, mas não está, justamente por uma mistura de preguiça com falta de coragem de se expor. Então, se exponha, seja corajoso, seja corajosa, deixe a mensagem lá, ainda que não seja talvez tão bem interpretada, mas essas mensagens apagadas, elas só mostram de que a gente, às vezes, ensaia demais. Então, assim, o ensaio mental excessivo, ele mostra a nossa ansiedade. Ou seja, a gente ensaia tanto a conversa que vai ter no jantar, que quando chega no jantar trava. Ou seja, apagou a mensagem ali, ó, na vida real. Então, a gente tem que acostumar com o improviso para que, quando chegar na conversa olho a olho, a gente não tenha o apagão de não ter o que conversar numa mesa, num jantar. Uau! E apagão esse que acontece muito com os jovens, né, Arthur? Porque nós falamos em um programa recente sobre isso. Os jovens é a geração que já nasce conectada, né? É bem diferente da nossa geração. Nós nos adaptamos com essa conexão. E essa geração não, ela vem conectada já. E aí, às vezes, elas não conseguem fazer a adaptação do olho no olho. Nós conseguimos fazer a adaptação, saímos do olho no olho para nos adaptar à tecnologia. Então, a tela. Agora, essa geração que vem da tela não consegue adaptar para o olho no olho e às vezes não consegue nem conversar em um encontro, né, corpo a corpo aqui, físico. E a maioria deles estão perdendo essa habilidade do ser humano, que é o toque, é o estar junto, é o estar perto. O que você falaria, professor, para esses jovens e adolescentes, né, que estão se relacionando pela primeira vez? Hoje é o primeiro Dia dos Namorados, e aí eles vão ter que sair da tela para poder encontrar, porque você não vai ficar lá o tempo todo, lá no Dia dos Namorados, mandando mensagenzinha, te amo, pelo WhatsApp, gente, por favor, né? Uma florzinha, vamos lá, uma caixinha de bombom, e vai ter que chegar até a pessoa. E aí não sabe o que falar, faz o quê? Essa é uma reclamação recorrente. Eu acho que dá até para ver meu divã tá aqui atrás dessa estante.
uma reclamação recorrente aqui dos adolescentes que falam assim: cara, quando eu tô conversando com a menina ali no WhatsApp, eu consigo, mas na hora que eu sento na lanchonete, eu travo. Eu travo. Eu tenho muita dificuldade de continuar a conversa, de puxar a conversa, de me desenvolver ali naquele bate-papo. A verdade é que hoje é um ótimo laboratório. Que oportunidade que se está tendo de um relacionamento real. Eu acho que hoje o grande desafio mesmo, eu acho que não é nem a inteligência artificial vai substituir os relacionamentos, não. Eu pessoalmente não me preocupo exatamente com isso. Mas eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer hoje, independente da geração, adolescente ou adulto, é o quanto a gente ainda está disposto a correr riscos emocionais necessários para viver um relacionamento real. O quanto a gente está disposto a se arriscar. Então, essa previsibilidade que muitas vezes a rede social dá de poder apagar, na vida real não dá. Depois que você falou, não tem como apagar da memória do outro. Não é um MIB que você vai acender uma canetinha e vai apagar o que disse. Então, na vida real, você não apaga o que falou. A gente precisa estar disposto a passar e a se submeter a riscos reais para relacionamentos de verdade. Excelente, muito bom, professor. Agora, temos mais uma pergunta, a gente direciona ela para a Ivânia. Vamos ver quem é que está conosco. E qual é a pergunta? Vamos lá, Fernanda Souza, do Cambuí. Algumas pessoas desistem no primeiro defeito que aparece. A busca por alguém perfeito está atrapalhando a construção de vínculos reais, Ivânia? Eu entendo que algumas coisas a gente chama de red flag, né? Então, você tem essa questão da insistência, ok, ela é saudável, mas as red flags é para desistir mesmo. Uau. Então, por exemplo, uma red flag para mim é se eu saio com alguém e essa pessoa trata mal o garçom, ou trata mal a faxineira, ou trata mal o porteiro, para mim é red flag e eu nem quero mais com essa pessoa. Então, aí sim, porque é meu valor. Meu valor é tratar todo mundo igual. Por exemplo, tem algumas red flags que a gente às vezes vê pela internet. As pessoas foi lá na farmácia, comprou um OB e pediu, e a pessoa comprou as coisas e deixou o OB da namorada. Isso é uma red flag. Mega red flag. Então, não é que você desiste no primeiro defeito que aparece. Depende qual é o defeito. E se isso é muito importante para você, essas red flags, realmente está certo. Pode ir embora. Agora, tem pessoas que têm algumas coisas que são, por exemplo, a risada. Eu falo que é risada de pombalheira. Eu rio, todo mundo vê. A pessoa que ela não se incomoda com a minha alegria é red flag também. Sim, verdade. Se a pessoa fica quieta e fica com vergonha, então não, né? você não é pra... aí é red flag também, então você perceba, e às vezes a pessoa que sai comigo, e se ela se sente incomodada, então não é pra sair comigo, porque eu não vou deixar de rir, eu não vou deixar de falar, eu não vou deixar de ser espontânea, porque você te incomoda. Se isso te incomoda, tudo bem, às vezes, por exemplo, você pode adequar o seu discurso, eu não vou falar do mesmo jeito que eu estou falando aqui na televisão, numa roda de bar com as minhas amigas, porque daí, entende? Sim. Existe essa adequação. Você pode, por exemplo, até chegar e falar para a pessoa, olha, aqui não, ou você conversa com a verdade, fala, olha, aqui os meus pais, ou sei lá, aqui eles são mais restritos, então será que dá pra, né? Aí eu vou avaliar, mas depende dessa questão do que é o defeito. E outra coisa, gente, às vezes, né, façam boas perguntas. O que você gostaria? Quando você fala alguma coisa, você fala assim, eu não entendi, será que você pode me explicar? Porque é muito engraçado que a gente faz o prompt para IA, a gente faz o nosso prompt e se a IA
se a IA dá o que você não queria, Você vai de lá, quem que é a responsabilidade? Aham. É sua, porque É. você deu o prompt errado. Exato. Por que em relacionamento a gente sempre coloca a responsabilidade no outro? Vamos dar o prompt certo. A gente dá o prompt errado pro Aham, outro Exato. e a gente exige que o outro faz. Então, assim, nos clientes, meu marido não sabe fazer eu chegar no orgasmo. Tá, o seu marido, o cara que não acha o requeijão na geladeira, ele vai ser responsável pelo seu prazer. E você sabe? Não sei. Falei, então, você está dando o prompt errado pro seu marido. Olha isso. Né? Qual é a sua responsabilidade no relacionamento? Qual é a sua responsabilidade em se comunicar? Porque a gente faz a mesma coisa, a gente repete, a gente quer que o outro entenda. É muito mais fácil mudar o outro do que mudar você. Mas muda teu prompt, muda a tua comunicação. Você vai ter uma outra resposta. Eu brinco, eu tenho uma amiga que falava assim, a culpa é minha. Então eu ponho em quem eu quiser. Ai, gente. E não é assim, só, não gente. é assim, não existe culpa, existe responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade com o fim do seu casamento? Qual é a sua responsabilidade? Por que você tá desse tamanho de peso? Qual é a sua responsabilidade? Por que você está doente? Entendam? Porque a gente acha que é mais fácil mudar o outro, mas e você? Não adianta fazer matrícula na academia que não vai emagrecer. Você precisa frequentar para emagrecer. Só que a gente entende o outro. E a gente manda os prompts errados para os outros e a gente quer a resposta que a gente quer, mas você fez. E com a IA a gente não briga, né? Interessantíssimo. Perfeito. Nossa, agora para fechar, Arthur, esse negócio de prompt que ela passou pra gente aqui, né? A gente precisa ajustar o prompt nesse Dia dos Namorados. Vamos lá, qual que é o prompt certo para o Dia do Namorado, Arthur? O prompt certo é perguntar se o date lá faz terapia, porque para entregar o prompt certo, a primeira coisa que eu perguntaria, você faz terapia? Eu não quero nem saber quanto é que ganha, não quero saber nada, eu quero saber se você faz terapia. Boa. Então beleza, porque eu já sei que você vai me entregar o prompt certo, então a chance de eu te corresponder é muito maior. Porque se você me entregar o prompt errado, eu vou te entregar também o resultado errado. E quem faz terapia sabe nomear o que sente. Sim. Então, se a pessoa não sabe nomear o que ela sente, difícil, ela vai ficar sempre necessitando que o outro adivinhe o que está sentindo. E aí fica emburrado, muda a cara, fica ali esperando que o outro fique... o que houve? Você está chateado? Está aborrecida? O que houve com você? Você está se sentindo desvalorizado? Nem a pessoa sabe nomear. Então, quem faz terapia tem 5G quando o assunto é conexão. Uau, gente, que bate-papo gostoso, importante demais. Pena que a gente precisa encerrar o programa, tem tanta coisa para falar com vocês, porque hoje é um dia, né, que as pessoas vão comemorar aí o Dia dos Namorados. E que bom ter vocês com a gente aqui, pelo menos em pouco tempo, mas para nos orientar, né? E a gente tirou o que desse programa de hoje? Bora fazer o prompt certo? Eu quero agradecer demais a presença de vocês, começando por você, Arthur. Um grande abraço, obrigada pela sua participação. Final de semana lindo para você. Não sei se você vai, mas eu quero te convidar. Vamos torcer pro Brasil amanhã. Não, eu vou torcer. Né? Vamos mandar o prompt certo aí. Energia positiva, né? E um feliz Dia dos Namorados aí para todos. Um abraço, pessoal do Rio de Janeiro. E obrigada a você, mais uma vez, pela sua participação, professor. Acredito que a gente brinca aqui quando a gente pode brincar, mas relacionamentos, pessoas precisam ser levadas a sério. E a gente precisa entender que a terapia, ela leva a gente por um caminho sem volta. Quando a gente começa a entender o quão bem faz a gente ter o conhecimento sobre quem somos, a gente consegue entender as pessoas que estão à nossa volta, e isso faz toda a diferença. Então, vocês trouxeram aqui um conteúdo maravilhoso. Então, mais uma vez, muito obrigada, professor. Considerações finais. Eu agradeço. Muito obrigado aí. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Maravilha. Agora você, maravilhosa, adorei. Quero você mais também aqui no programa. Vamos falar de mais coisas, assim como o Arthur. Quero agradecer a sua participação. Deixa uma dica aí para a galera, né, que de repente vai se encontrar pela primeira vez, ou para quem
tá com o relacionamento quase esfriando, ou para quem, de repente, fala assim, preciso surpreender. O que você traz pra gente encerrar? Verdade. Seja você e atraia pessoas que são adequadas para você. Não existe certo e errado. O Criador não erra. Não erra. A luz não erra. Então, o que você precisa aprender nessa vida? O que você precisa levar? Não tem certo ou errado, não tem bom ou ruim. O Criador não erra. Confia. É a fé. Então, a luz não erra. Então, o que você precisa aprender? E sempre que acontece alguma coisa, o que eu preciso aprender com isso? Qual é a lição que eu preciso aprender com isso? Qual é o padrão que eu estou repetindo? Principalmente para relacionamento, qual é o padrão que eu estou repetindo? Né? Então, se eu tenho medo do julgamento, onde eu preciso me fortalecer? O que eu preciso aprender? E sempre terapia, né? Exatamente. Terapia, gente, o autoconhecimento é infinito. A gente pode colocar no nosso Instagram, claro, como que funciona? Então, o meu Instagram é ivania.terapeuta. Então, eu agradeço, me sigam, vocês vão falar com o meu assistente. E eu também falo também, mas se vocês vão falar com o meu assistente, vocês vão entender como que é essa praticidade do uso da inteligência artificial para você poder fazer as coisas que você gosta. Então, ai, gente, que delícia, maravilhosos vocês, obrigada demais pela participação. A gente encerra a semana do Estúdio Câmara com chave de ouro, gente, maravilhoso mesmo. E é assim, né, a gente segue a vida e o que não é bênção é lição, né? E é isso que a gente tem que entender. E a verdade, ela precisa sempre ser dita, mas para você dizer a verdade, você tem que ter o autoconhecimento para saber primeiro o que significa a verdade para você. Né? Então hoje a gente conversamos sobre esse fenômeno aí que cada vez está mais presente na sociedade, a dificuldade de criar conexões verdadeiras em meio a tanta hiperconectividade. A gente falou sobre medo de rejeição, ansiedade provocada pelas relações digitais, o uso da inteligência artificial na paquera e a importância, de repente, de resgatar a autenticidade e a verdade nos relacionamentos, porque o flerte continua sendo uma experiência humana baseada em respeito, escuta, interesse genuíno e disposição para lidar com a vulnerabilidade. Um grande abraço para você, um ótimo final de semana. Bora Brasil! Ó, tô de verde hoje porque eu vou torcer, já tô torcendo pro Brasil. Amanhã, né, a nossa equipe de reportagem vai estar lá no Taquaral para fazer a cobertura, se encontrar, dar entrevista pra gente, para se ver aqui, tá? E na próxima semana, segunda-feira, Estúdio Câmara volta ao vivo a partir das 8 da manhã. Vamos falar sobre um assunto que promete mexer com milhões de brasileiros, porque o jogo vai ser amanhã, sábado, e aí segunda-feira a gente vai falar sobre isso. Gerenciando as emoções na Copa do Mundo. Como controlar a ansiedade durante uma competição que mobiliza o país inteiro. Porque o resultado de uma partida pode influenciar o nosso humor, a produtividade e até os relacionamentos ao longo da semana. Se o Brasil ganhar, a gente entra na segunda-feira com uma energia lá em cima. Agora, e se não acontecer? Como é que você vai estar segunda-feira? Já parou para pensar? Então, na segunda-feira, a gente vai entender como o futebol afeta nossas emoções e como encontrar equilíbrio em meio à adrenalina da Copa do Mundo. A gente precisa, porque vamos viver aí tempos de muita adrenalina e muitas emoções fluindo em meio a esse gigante, né? É um fenômeno maravilhoso, que é o futebol, que une pessoas, que une família, que une gerações, e que a gente está vivendo, e se permita viver isso, tá bom? Grande abraço para você, fique bem, ótimo final de semana, bora torcer pro Brasil. Gabriel Castro ao meio-dia, a Íria chegando daqui a pouquinho, e a gente se encontra na segunda-feira. Beijo, gente, valeu, tchau, tchau. Bora Brasil, feliz Dia dos Namorados.